sei sua opinião com relação a essa questão aí do nível. Será que a gente já pode afirmar que o fato do Carioca ter um nível muito abaixo, ele acabou deixando todos nós iludidos como torcedores? Vamos lá, vamos tentar contextualizar tudo. E aí, essa minha contextualização, eu vou tentar também respeitar a cronologia da temporada. O Flamengo, até acabar o Carioca, só tinha jogado o Carioca, né? A gente, basicamente, precisou limitar a nossa amostra ao nível do Carioca. A nossa amostra era o nível do Carioca. No nível do Carioca tem times melhores do que o Milionários e do que o Palestino e do que o Atlético Goianiense? Tem. O Botafogo é um time teoricamente melhor do que todos esses. O Vasco é um time também teoricamente melhor do que todos esses. Basta ver o investimento que o Vasco fez, que o Vasco vem fazendo, que o Botafogo vem fazendo. O Fluminense foi o último campeão da Libertadores. Então também é muito melhor, em teoria, do que todos esses adversários que eu falei. Só que o início de ano deles foi ruim. E, assim, tudo bem, o Flamengo não tem nada com isso. Se o início de ano dos caras é ruim ou bom, pro Flamengo isso nem importa tanto. O Flamengo tem que jogar bem. Só que quando a gente enfrenta esses caras, a gente enfrenta esses caras nesse nível de atuação. No nível de atuação que eles são capazes de entregar. A gente, contra o Vasco, fez uma partida horrorosa e não perdeu o jogo. Depois a gente começa a ver uma evolução do Flamengo. E realmente o Flamengo evoluiu. E um dos motivos que a gente conseguiu enxergar uma evolução do Flamengo foi o Flamengo ser mais dominante e mais intenso. Inclusive, isso coincide com a entrada do De La Cruz como segundo volante. Ali a gente começa a ver um provável 11 do Bigode, que o Bigode tanto fala. 11 jogadores para você repetir. E isso começa a acontecer. Você começa a repetir esses caras muitas vezes. O time titular do Flamengo hoje, ele praticamente não mexe nenhuma peça quando o Tite escala o time. Você vai ver, de repente, o Luiz Araújo sendo sacado um jogo ou outro. A dupla de volante ali teve um momento ali, outro também, que a gente não foi com o De La Cruz e Pulgar, mas eu acho que, sei lá, 80%, 90% das vezes a gente foi com os mesmos 11. Quando você tem uma sequência com os mesmos 11, principalmente no estadual, onde a diretoria definiu para o treinador que aquilo ali é uma prioridade, o Flamengo vai acabar se vendo na necessidade de escalar os jogadores numa sequência insana, num calendário que ainda não tem as competições mais importantes. E isso aconteceu no Carioca. No Carioca a gente escalou todo mundo quase sempre, viajou com todo mundo toda hora. Na Libertadores a gente fez viagens longas. Eu lembro na última coletiva que teve, né, que foi até a apresentação do Carlinhos, tem uma hora que o Spindel pede a palavra e ele explica que as viagens as viagens de ida e volta para jogar contra o Milionários, cada trecho ali porta a porta foram 11 horas de viagem, mais a altitude. Embora tenha tido data FIFA, a gente teve jogadores que participaram da data FIFA, alguns mais, outros menos, mas as viagens deles aconteceram também, então também tem a viagem dos próprios jogadores. E quando a gente começa a pegar todos esses jogadores que estavam num nível de enfrentamento mais singelo, digamos assim, e você começa a colocar esses caras no enfrentamento mais difícil, seja pela condição do jogo, no caso da altitude, seja pelo nível do adversário, ou até pela atmosfera emocional do jogo, que é uma Libertadores, é uma estreia de brasileiro, você começa a aumentar um pouco o nível de dificuldade e, somado a isso, você começa a ver alguns jogadores importantes do time titular num decréscimo físico. O Arrascaeta caiu fisicamente, o Pulgar teve que ficar sem jogar por conta de lesão, também cai fisicamente, porque ele precisa ser colocado meio que precocemente. Ele já volta de lesão, já começa a jogar. Alguns jogadores ficaram doentes aí, pararam 2 dias doentes, já estava jogando de novo. Esses caras que pararam por conta de terem adoecido e eram titulares, ou são titulares, esses caras nos 2 dias seguintes ali provavelmente sequer treinaram. Por que não treinaram? Porque eu não posso pegar o cara que está com a parte imunológica comprometida, botar ele para treinar pesado, porque eu quero poupar esse cara para fazer o jogo o mais cedo possível. E aí esse cara não treina, só vai para o jogo. Aí vai para o próximo jogo, porque no jogo anterior ele estava adoecido. Então, assim, todo esse contexto a gente não pode ignorar. Isso precisa colocar uma venda nos nossos olhos e deixar de enxergar, por exemplo, que o time com 1 a menos, com 1 a mais, não consegue ser superior? Não. A gente precisa ficar cego para o Tite demorar para mexer no time? Não, a gente não precisa ficar cego para isso. A gente precisa entender que isso também está acontecendo. Mas não dá para a gente achar que é somente um fator. Eu não consigo enxergar somente um fator. Eu acho que o contexto ele traz vários elementos
E aí cabe uma análise um pouco mais profunda para saber qual elemento pesou mais, qual pesou menos. Eu ainda acho que hoje o que me parece ser o principal motivo para o decréscimo do Flamengo é a perda física, é o decaimento físico. Por que eu acho isso? Porque a gente começou a perceber uma melhora do time quando o time ficou ultra intenso, subindo linha de marcação toda hora. Teve um monte de gol que o Flamengo fez, que ele roubou uma bola ali, ele começou a roubar essa bola lá no goleiro. Pedro sobe a marcação, o goleiro tem que dar uma bola ruim para um zagueiro, que aí o Arrascaeta, o Cebolinha sobem a marcação, e aí já chega no volante uma bola quase tomada, e aí quando tu vai ver tá o De La Cruz ou o Pulgar recuperando uma bola que não começou a ser recuperada por eles. Começou a ser recuperada pela intensidade dos atacantes. Isso aconteceu num lance que eu lembro de um lance do Igor Jesus recuperando bola e dando pré-assistência. Eu lembro do De La Cruz recuperando bola e dando pré-assistência. Mas depois isso parou de acontecer, porque o Flamengo começou a jogar com as linhas um pouco mais recuadas. E aí, com a linha mais recuada, todo mundo vai correr mais, cara. Tanto para subir como para voltar, porque agora o teu campo ficou maior. E aí, mais uma vez, vai ser mais um pequeno elemento que vai entrar na conta física, que ao longo das rodadas, com viagem, com pouca janela de treino, pouca janela de recuperação, isso vai te minando. O Flamengo teria que ter, de repente, um banco mais confiável para o Tite, para ele mexer mais. Ele mexeu muito pouco. Por isso que eu falei, contra o Nova Iguaçu, que também está dentro desse coletivo de 4 jogos ruins, porque foram 4 jogos ruins para mim. Flamengo e Milionários, Flamengo e Nova Iguaçu, Flamengo e Palestino, e agora Flamengo e Atlético Goianiense. Também são 4 jogos que a gente caiu. O do Flamengo e Nova Iguaçu, por exemplo, a gente poderia ter poupado muito mais. E aí, de repente, o do Palestino, a gente conseguiria chegar um pouco melhor fisicamente, de repente faria o resultado com mais conforto e com mais imponência, iria dar uma atenuada na percepção de queda de nível, porque a gente ia jogar melhor, e aí, de repente, com o Atlético Goianiense, a nossa percepção seria um pouco diferente também, porque você teria uma quebra no meio do caminho de um jogo contra o Palestino bom, por exemplo, e aí, de repente, a gente poupasse um pouco mais contra o Atlético Goianiense, fizesse um jogo melhor. Então, assim, são vários elementos que a gente precisa reconhecer que aconteceram e tem que observar se isso, de fato, explica ou não. Mas aí é só o tempo, cara. Não tem o que fazer.